Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, sou o seu amigo, quero ajudar você a passar na prova da UB, passar em concurso. Vou pedir uma gentileza, vamos lá, pega o seu caderno, pega aí o celular, qualquer meio que você possa anotar, é muito importante. Nós temos a memória fotográfica e a memória auditiva, então temos que usufruir disso, não adianta só escutar, hein? Então vamos juntos, vou fazer você aqui gabaritar Direito Civil, matéria interessante, matéria importante, conte comigo para isso, tá bom? Peço a você que se inscreva nas redes sociais. O professor tem um canal no YouTube com mais de 1000 aulas à disposição. Júlio César Sanches, se inscreve lá, tá? Indica para os amigos, colegas. O professor também tem o Instagram e também o Facebook. Até hoje o Facebook, claro, né? Então vamos juntos aqui. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo de bom para você, saúde, paz, sucesso sempre. Vamos juntos, vamos caminhar então, hein? Vamos começar falando de direito civil e vamos falar da parte de introdução. A introdução ao estudo do direito civil, que é a parte geral. O que é o direito civil? Nós podemos dizer que direito civil é a parte material, tá? Então, a parte material. Quando eu falo de direito civil, existe a classificação da norma jurídica. A norma jurídica é um preceito que determina certo comportamento, ok? Então, o que é norma jurídica, professor? É um preceito que determina certo comportamento. Então, o início do direito civil é isso, são normas jurídicas, tá? Esse é o grande objetivo do direito civil. Lembra você que existe a classificação do direito objetivo e do direito subjetivo. Professor Júlio, o que é direito objetivo? Direito objetivo é o conjunto de normas jurídicas que, quando ocorre a transcendência pelo homem, ocorre a aplicação de sanções coercitivas, inclusive pelo Estado. Então, o direito objetivo são regras que o homem, quando não respeita, ele será punido. Tá? Então vamos classificar assim. Já o direito subjetivo, podemos dizer que é a norma que concede a cada indivíduo a faculdade de agir ou não. Ok? Então, a parte mais teórica, introdutória. Então, direito subjetivo, nós temos aí como realmente uma norma que concede ao indivíduo a faculdade de agir ou não. Já o direito objetivo, conjunto de normas jurídicas que o homem tem que respeitar para que não seja aplicadas sanções coercitivas pelo Estado. Tá? Então, classificação aí introdutória. Vamos caminhar, vamos juntos aqui. Ainda, né? Caminhando aqui. Ainda na lei de introdução das normas do direito civil. Nós temos aqui, apesar do direito civil não ser tão novo, assim, o novo Código de Processo Civil não é novo, mas ainda a prova da UB e também as bancas de concurso público adoram cobrar esse assunto por ser tão teórico e muitas vezes cansativo. O que é importante saber? Nós temos a lei de introdução às normas jurídicas do direito brasileiro, um decreto-lei, inclusive o decreto 4.657 de 42. Então, é composto inclusive aí por 19 artigos, né? A lei de introdução. Então, existe esse decreto-lei que é a introdução do Código Civil. Então, fique atento só para você saber que isso é tratado com importância dentro da nossa matéria, porque as bancas gostam de cobrar isso, tá bom? Então, a parte mais teórica, um pouquinho mais chatinha, cansativa, mas vale a pena a gente ter noção, entender, para que possa ter êxito nos nossos concursos, tá bom? Então, importante. Quero falar com você ainda na parte teórica da interpretação e integração. Isso mesmo, interpretação e integração. O ordenamento jurídico, olha falhando a voz do professor aqui. O ordenamento jurídico é composto pelo conjunto de normas vigentes num determinado espaço territorial. Olha que interessante. Esse ordenamento, né, não pode ser lacunioso, não pode ser um buraco, a ponto de não resolver questões e conflitos existentes entre os sujeitos. Então, nós temos que ter normas para regulamentar, né? Então, a interpretação da norma tem que ser feita com base na Constituição Federal sempre, né, que é a nossa Carta Magna. Então, tem que ser feita com base na Constituição Federal. Ainda nessa parte teórica, quero falar com você a respeito da lei no tempo. Quando eu falo da lei do tempo, vale a pena bater um papo, hein? Que lei do tempo também é um tema bem teórico, pode ser cobrado pelas bancas. E como que a gente vai entender isso? Como que funciona essa dinâmica? A sociedade é muito dinâmica, ela muda muito, né? Cada dia tem um conceito de família diferente, não é isso? E a lei é algo visto como regulamentar, para regulamentar a convivência social. Então, a lei
ela vai mudando de interpretação. Isso acontece e o direito permite sim. A lei continua a mesma, mas a interpretação acaba sendo diferente, tá? Então, lei no tempo, existe essa mudança de interpretação. Isso pode ocorrer também. Quando eu falo aqui em relação a essa parte teórica, é muito cobrada na prova da OAB, concurso público. Passando essa parte mais cansativa, mais teórica, vamos tratar de um assunto que eu já acho muito gostoso, muito prático, que é da pessoa natural. Vamos juntos entender isso. Quando eu falo pessoa natural, a pessoa é o ser dotado de personalidade. E a personalidade, no Código Civil, apresenta dois sentidos técnicos: personalidade jurídica e os direitos da personalidade. Então anota aí, hein? Estamos falando agora de pessoa natural, conceito de personalidade. Quando eu falo de pessoa, é o ser dotado de personalidade. E a personalidade, no Código Civil, apresenta dois sentidos técnicos. Quais, professor? Personalidade jurídica e direitos da personalidade, ok? Fica mais fácil assim, hein? Vamos caminhar? Olha que interessante. Quando o sujeito adquire personalidade? Ao nascer com vida. E o que é o nascimento com vida? O bebê, fora da barriga da mãe, fora do ventre materno da mãe, ao respirar, adquiriu vida. Quando adquire vida, ele ganha o plus do Código Civil, direito da personalidade. Muita gente acha que o primeiro presente que o bebê ganha é engraçado, né? É da mãe, do pai, ou do padrinho, da madrinha, do dinho, da dinha, mas não é não, é do Código Civil. Porque se você, eu, todos nós, nascemos com vida, graças a Deus, nós ganhamos o primeiro presente, que é o direito da personalidade, tá bom? Legal, né? Então, ótimo isso. Então, o início da personalidade com o nascimento com vida, tá bom? Então, importante deixar claro, isso é cobrado em prova. Nós temos também a pessoa jurídica, né? Pessoa natural e a pessoa jurídica. E aí, como que funciona o início da personalidade jurídica, o início da personalidade da pessoa jurídica? Olha que interessante. Nós temos aqui, a partir do artigo 45 do Código Civil, a pessoa jurídica, ela nasce, ganha personalidade jurídica com o registro dos atos constitutivos. Então, o nascimento, né, a pessoa jurídica ganha personalidade jurídica a partir do momento que faz o registro dos seus atos constitutivos, tá bom? Então, importante aí também classificar. Nós temos algumas classificações importantes, tá? Algumas chamadas teorias. No Brasil, no Código Civil, nós temos a teoria natalista, temos ainda a teoria da personalidade condicionada e ainda a teoria da concepcionista, ok? 3 teorias. Vamos lá na primeira aqui, vamos lá. A primeira teoria que esclarece o início da personalidade é a natalista. É a aquisição da personalidade a partir do nascimento com vida. Natalista. Segunda teoria é a chamada teoria da personalidade condicionada. O nascimento com vida, em virtude de um evento futuro, incerto, faz com que o início do nascimento da personalidade retroaja desde a concepção, hein? E a terceira teoria que nós temos, a concepcionista, o nascimento, o início da personalidade ocorre com a aquisição da personalidade que se dá desde a concepção. No Brasil, existe aí a utilização da teoria natalista. Nasceu com vida, existe aí personalidade, tá bom? Então, guarde isso, importante também. Já que estamos falando de vida, o que é nascer, professor? Nascer é a separação do corpo da mãe, né? Nasce com vida. Saiu do corpo da mãe, respirou, nasceu com vida, tá bom? Existe o nascer com vida e também o nascituro. Cuidado, o nascituro é o ser já concebido, mas ainda não nascido. Existe a figura do natimorto, também cobrado em prova da OAB e concurso, que é o ser que nasce sem vida, portanto não chega a adquirir personalidade jurídica, tá? Natimorto. Termo também cobrado em prova. Vamos embora, vamos caminhar então. Quero falar com você agora sobre a capacidade, hein? Capacidade. Então vamos juntos aqui. O que é a capacidade, professor? Quando eu falo de capacidade, vale a pena lembrar que capacidade é comumente conceituada como a medida da personalidade jurídica. Isso mesmo. Ou seja, personalidade civil.
A capacidade, ela é dividida em duas espécies, hein? A capacidade de direito e a capacidade de fato. Quando eu falo da capacidade de direito, também denominada capacidade de gozo, de direito, de gozo. Olha que interessante. Já a capacidade de fato, também denominada capacidade de exercício, tá bom? Então nós temos aí duas capacidades de direito, pode ser chamada de gozo, e capacidade de fato, que pode ser chamada de exercício. Fica atento. Para a doutrina, ou pelo menos parte da doutrina, a capacidade de direito seria o sinônimo de personalidade jurídica. Aptidão genérica para o sujeito ser titular de direitos e deveres. Ok? Já para a doutrina, a capacidade de fato é a possibilidade de praticar os atos da vida civil diretamente, por si só, sem a necessidade do auxílio de terceiros. Olha que interessante. Então, importante, hein? Para ficar mais didático ainda, então a capacidade de direito não admite graduações. Não expressando critérios qualitativos. Olha que interessante. Você nasce com vida, pronto, ganhou a capacidade. Já a capacidade de fato, existe critérios quantitativos. Claro, existe incapacidade, capacidade. Então aí aparece a grande diferença, tá bom? Então, tema tão importante. Quando eu falo da teoria das incapacidades, aí um assunto recorrente nas provas da OAB e também concurso público, vale a pena lembrar que nós temos, sim, a finalidade de proteger as pessoas que não têm a necessidade, não têm a necessidade, né, ou melhor, não tenha o real ou necessário discernimento para a prática da vida dos atos civis, né? A verdade é essa. Seria aí o caso de um adolescente, de uma criança, tá? Então, a teoria da incapacidade tem o objetivo, sim, de proteger. A finalidade é proteger, seja em razão da idade ou por algum motivo, tá? Por isso nós estudamos incapacidade. Para ficar claro, nós temos duas incapacidades, a absoluta e a relativa. A incapacidade absoluta é aquela incapacidade onde o sujeito, em relação à idade, tenha menos que 16 anos. Ele pode comprar uma casa, um carro, mas ele tem que ser representado pelo pai, pela mãe ou representante legal. Mas existe ainda a incapacidade, chamada de incapacidade relativa. O sujeito pode comprar um carro, um imóvel, mas terá que ser assistido. Então veja, menos que 16, representado. Mais que 16, assistido. Aí fica fácil, ok? Lembrando sempre que existem regras nos negócios jurídicos. Se não foi representado ou assistido, esse negócio ele é nulo, conforme o artigo 166 do Código Civil. Que aparece lá, é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Ou seja, o menor de 16 anos não pode assinar sozinho. Ele pode até comprar, mas ele precisa do acompanhamento do pai e da mãe representando ele, tá bom? Também artigo interessante, 171. Além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. Então, ou seja, tem sim que ter a assinatura do pai e da mãe, a representação, tá bom? Isso é importante, isso é determinante, tá bom? Sempre cai em concurso e prova, atenção aí, se liga, vamos embora, escuta o professor, vamos juntos, hein? Esse conteúdo muito bom, né? Gabaritando direito civil. Quero falar com você, nós temos a interdição. A interdição, você sabe que retira a capacidade. Quem nunca teve um parente, um amigo, que foi interditado, ele perdeu a capacidade. Em virtude de um Alzheimer, uma demência, muito ruim, né? Mas acontece. Interdição, a ação de interdição é para tirar a capacidade. Um parente vai virar o representante legal. Esquece a interdição e vamos falar de outro tema que cai na sua prova. Então acorda aí, isso cai em provas importantes de concurso, como o MP, analista de MP, entre outras. Existe a figura da emancipação. A emancipação, diferentemente da interdição, a emancipação antecipa a capacidade. Quando isso pode ocorrer? Em regra, dos 16 aos 18, em regra, e nós temos aí poucas emancipações. Por isso dá para gabaritar essa matéria. Nós temos 3 emancipações. A voluntária, aquela que o pai e a mãe, em livre consenso, consensualmente, autoriza o seu filho, né? Autoriza o seu filho a ser emancipado. E existe a judicial,
A judicial, o nome já diz, tem que levar para o judiciário porque o pai quer, a mãe não quer, ou vice-versa. É o judiciário que vai decidir. A voluntária não, você faz isso no cartório, tabelião de notas. Primeira voluntária, segunda judicial e a terceira chamada emancipação legal, que muito cobrado em prova. Quando que eu consigo me emancipar de forma legal? Quando eu sou aprovado em concurso público? Não. Quando eu assumo a posse do concurso público, ok? Quando eu entro na faculdade? Não. Quando eu colo o grau. Em curso superior, só superior, hein? Quando eu tenho autonomia financeira, não para comprar um hambúrguer no McDonald's, mas para me sustentar, autonomia financeira. E o casamento também, tá bom? Também emancipa. Então, tema importante aí. Vale a pena, isso cai na prova, ok? Muita atenção em relação a isso. Vamos juntos, vamos caminhar então. Já que falamos de vida, nascimento com vida, né, o que é, adquirir a personalidade jurídica, vamos falar de um tema chato, que é a morte, né? Mas também muito cobrada na prova. Quando fala de morte, existem várias mortes diferentes classificadas no Código Civil. A morte, juridicamente, a morte pode ser conceituada como o fim da personalidade. Tanto da personalidade civil, sim, quanto dos direitos da personalidade. Nós temos a morte como várias classificações. Então vamos para a primeira, a morte real. Ok? Primeira classificação, morte real. Como que funciona? O médico, diante da presença de um cadáver, o corpo, atesta o morto, a morte, o falecido, e suas possíveis causas, né? Então, a morte real. Olha que interessante, no Brasil, o marco legal da morte é a ocorrência da morte encefálica, né? Então, no Brasil, o que é realmente morte é a morte encefálica nos termos do artigo 3º da Lei 9.434, de 97. 9.434 de 97. Que estabelece, inclusive, o transplante de órgãos, né? Já que só pode ser autorizado após a constatação por 2 médicos, né, integrantes da equipe, que vão realizar o transplante, a morte encefálica, tá bom? Então, morte real é morte que tem corpo, e o que o Brasil, a legislação brasileira e a maioria dos países, considera a morte, né, real. A que tem corpo, porém, a morte encefálica, tá bom? Então, importante. Existe a figura da morte presumida, tema muito cobrado nas provas da OAB, concurso público. Quando eu falo de morte presumida, a morte presumida ocorre, sim, quando uma pessoa natural desaparece. Aquele ditado bobo, né? Saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, não é isso? Então, morte presumida, não tem corpo, presume-se. Olha que interessante, hein? A morte presumida poderá se dar com ou sem a declaração de ausência. Então, anota isso, é importante, hein? A morte presumida se dá com ou sem a declaração de ausência. Anota aí, sem declaração de ausência. Fala, professor, fala, vou falar para você. Então, anota aí, hein? Sem declaração de ausência, vai ocorrer essa morte, né? Ocorrerá quando o desaparecimento estiver em situação de perigo, de vida ou de risco de morte. Isso aparece lá no artigo 7º do Código Civil. Vou dar um exemplo, hein? Desaparecimento em situações de incêndio. Quer ver outro exemplo? Terremoto, inundação, acidentes de avião, sequestro, guerra. Então é a morte presumida sem a declaração de ausência. Ok? Artigo 7º do Código Civil. Vamos lá, tratar desse tema difícil, hein? Vamos para a segunda espécie de morte presumida. Falamos da primeira, sem declaração de ausência. Vamos falar da segunda, com declaração de ausência. Com declaração de ausência, aparece lá no artigo 22 a 39 do Código Civil, também combinando os artigos 744 e 745 do Código de Processo Civil. A morte com declaração de ausência é aquela onde ocorre a ausência, sim, que desaparece de seu domicílio, sem deixar notícias ou representante constituído. Ok? Então, some sem deixar notícias, mas aquele sumiço que não existe evidências de morte. Para entender esse procedimento relativo, os ausentes, né, é importante observar, assim, a finalidade, que é proteger o ausente e seu patrimônio. Então, veja, a morte presumida sem declaração, existe um motivo para presumir que está morto. A morte presumida com declaração sumiu, mas não existem evidências ou motivos que possam levar a presumir que ele está morto. Tá bom? Tranquilo, né? Fácil, hein? Quando eu falo da morte presumida, ela é dividida em fases, hein? Essa morte presumida com declaração de ausência, ela é dividida em fases.
Como que funciona isso? Tá? A ausência é dividida em pelo menos 3 fases, que vão ocorrer após o evento inicial, o sumiço. Qual seja, o desaparecimento do indivíduo. A primeira situação sim, acontece... Opa! Tomei um copo d'água aqui, agora vai. A primeira fase acontece com a declaração de ausência. Nessa fase, haverá uma nomeação de um curador, que preferencialmente será esposo ou companheiro. Esse curador, que é esposo ou companheiro, pode ser outras pessoas, mas preferencialmente serão eles, terá como dever, o dever originário, né, realizar um inventário dos bens deixados, um levantamento, vamos dizer assim. Um levantamento. E vai administrar esses bens. A ideia é tutelar o patrimônio do ausente, sendo a função do curador arrecadar todos os bens, zelando pela conservação e administração. Tá bom? Olha que interessante. Passando um ano dessa primeira fase, nós vamos para a segunda fase. Aí sim, a segunda fase é chamada de sucessão provisória. Então, entrando na segunda fase, hein? Após um ano, sucessão provisória. Olha que interessante. Os direitos necessários serão... ou melhor, os herdeiros necessários nessa segunda fase serão intimados na posse dos bens deixados pelo ausente, lá naquela primeira fase, que foi feito o levantamento. E olha que interessante, será feita uma prestação, uma caução em relação aos bens deixados, é para adiantar o processo. Como funciona isso? Isso aparece lá no artigo 26 e seguintes do Código Civil, tá? Não há uma sucessão ainda definitiva, não. Tanto é que nós temos a terceira fase, estamos na segunda fase aqui. Essa segunda fase já é uma fase que você vai caucionar para poder fazer alguma coisa com os bens. Inclusive o Ministério Público é parte interessada para requerer a declaração da ausência, conforme o artigo 22, tá? Como que funciona isso? Como que se dará a declaração de ausência? Dependerá sim da existência ou não de procurador. Se não deixou o procurador, a declaração de ausência se dará com base no artigo 22 do Código Civil. Por outro lado, se foi deixado o procurador, passa-se direto para a segunda fase, ok? Pois já existe alguém para administrar os bens deixados. Nesse caso, a declaração de ausência se dará sim pelo fundamento do artigo 26 do Código Civil, concomitantemente com a sucessão provisória. Então, essa é a segunda fase, a história da segunda fase aqui. Deixa a segunda fase de lado, estamos chegando no final. Ultrapassando 10 anos, olha que coisa, hein? Da primeira fase para a segunda, 1 ano. Da segunda fase para a terceira, 10 anos. E aí é chamada sucessão definitiva. Via de regra, ultrapassando 10 anos da declaração da sucessão provisória, contados do trânsito em julgado do trânsito em julgado da sentença, pode sim ser requerida a sucessão definitiva, que ocorrerá sim a transmissão da propriedade. Ou seja, é na sucessão definitiva que finaliza a coisa, né? Todo esse processo demorado e cansativo. Veja, mais de 10 anos. Muito cansativo. Então, na sucessão definitiva, ocorrerá sim a transmissão da propriedade, que por sua vez tem como pressuposto a consideração da ausência, né? Existe realmente o reconhecimento, tá bom? Então, olha que morte, né? Ruim, cansativa aí para o direito. Nossa, mais de 10 anos. Isso é cobrado em prova. Fácil, hein? 3 fases, então. Primeira fase chamada declaração de ausência. Após 1 ano, entra na segunda fase, sucessão provisória. Após 10 anos, entra na terceira fase, a sucessão definitiva. Ok? Lembrando você que o artigo 6º, ele é muito claro. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quando os ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Tá bom? Então, se liga nisso. Outra dica com chave de ouro, hein? Isso é importante, hein? No caso de idoso com mais de 80 anos, a lei autoriza o procedimento diferente, dispensando a primeira e a segunda fase, tá? Então, isso também cobrado em prova, caiu no último concurso da magistratura. Então, muita atenção em relação a isso. Vale a pena lembrar que no caso do idoso, uma grande exceção, sempre cai nas provas, já caiu na magistratura, já caiu em concurso de cartório. Quando o sujeito é idoso e possui mais de 60 anos, vamos dispensar a primeira e a segunda fase. Nós vamos logo para a sucessão definitiva, tá? Então, isso é importante também. Conforme o artigo 38, pode requerer a sucessão definitiva também, provando que o ausente conta com mais de 80 anos e que de 5 datam a última notícia dele, tá? Então, sim, sumiu com 80 anos, 5 anos sem dar notícia,
pode fazer a sucessão definitiva de forma direta, tá bom? Vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre a morte por conveniência, hein? Também cobrada no exame da OAB e também cobrada em concursos públicos, como TRF, também TJ e também concursos de cargos importantes, como magistrados, entre outros, tá? Quando eu falo da morte por conveniência, também pode ser chamada de morte simultânea. Essa morte por conveniência simultânea é aquela morte que eu não sei quem morreu primeiro, mas tem que interessar ao direito das sucessões. Eu não sei quem morreu primeiro. Então tem que ser família, né? Me falaram, o cantor sertanejo Cristiano Araújo foi morte por conveniência. Não, não foi porque era a namorada dele. Então não interessou os direitos das sucessões. Se fosse casada, aí sim, poderíamos chamar de direito, né? Na verdade, de direito, ou melhor, morte por conveniência, tá bom? A morte por conveniência é a presunção da morte presumida de duas ou mais pessoas. Isso é previsto lá no artigo 8 do Código Civil. Por isso nós chamamos de morte por conveniência ou morte presumida. Se não for possível averiguar quem morreu primeiro, então existe essa morte presumida por conveniência, que é a mesma coisa, para que seja feito um inventário só, e isso acaba gerando uma economia processual e acelerando aí um procedimento para regularizar os bens, tá bom? Então, guarde isso, é importante. Chegamos ao fim aqui dessa parte introdutória de direito civil, uma parte bem teórica, eu sei disso, mas você escutou essa aula, pode ter certeza que a chance de você matar pelo menos uma ou duas questões aí no concurso público, no exame da OAB, é grande, tá? É grande. Então, muito bom, muito feliz por você estar aqui comigo. Agradeço a você, espero você nas próximas aulas, tá? Um grande abraço, obrigado por estar presente aqui nessa série Gabaritando o Direito Civil para concurso público e para exame da OAB. Um abraço para você, um beijo no seu coração. Estamos juntos, vamos lá, vamos caminhar.